Vamos lá, meus irmãos, Gênesis capítulo 21. A gente ainda está falando de Abraão em Gerar. Então, semana passada nós vimos isso, ele em Gerar, falando com Abimeleque. Pedi para o Gabriel aí, que está na projeção, abrir aí a Bíblia. Abriu aí? Deixar aí, Gênesis 21. A gente vai dividir essa aula, que é uma continuação da aula anterior, em três partes. O primeiro é o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Então é quando Deus cumpre a promessa que ele fez para Abraão anos antes e manda o tal filho da promessa que ele tinha dito que mandaria. Depois, isso do verso 1 ao verso 7. Depois a gente vai falar da expulsão de Agar, do verso 8 ao verso 11, ao verso 21, perdão, que é quando Agar, que é a mãe de Ismael, é mandada embora por Sara. E depois do verso 7 do verso 22 ao verso 34, melhor dizendo, nós veremos a aliança de Abraão com Abimeleque. Tranquilo? Então, semana passada a gente falou do pecado de Abraão com Abimeleque, como Deus apareceu para livrar aquela nação. Sobre o capítulo 20 de Gênesis, alguma dúvida? Antes da gente iniciar o capítulo 21? Não? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula de hoje, capítulo 21. Do 1 ao 7, eu convido você a acompanhar a leitura. Depois a gente vai fazendo algumas observações aí quanto às coisas. Diz assim, do 1 ao 7, 21, do 1 ao 7. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Então nós vemos que na terra de Gerar ainda, ali no sul, o que depois vai ser a terra dos filisteus, mais para frente, quando a gente vê lá Davi indo para a terra dos filisteus, ou antes de Davi falando dos filisteus, dessa região da terra prometida ali, aqui os filisteus não tinham conquistado ainda aquele pedaço de território, então ainda existiam vários reinos ali. Um dos reinos era esse reino de Gerar, e dentro desse reino, Abraão está dentro da sua peregrinação por toda a terra prometida. Então, se os irmãos lembram bem, Abraão vem de Harã, chega nos carvalhais de Manre, vai até o sul, Egito, volta para o sul, circuncida ali as cidades, depois volta para os carvalhais de Manre, de lá ele assiste, depois vai para as outras cidades, onde assiste a destruição de Sodoma e Gomorra, e agora ele volta de novo para o sul, para a região ali, mais perto do mar Mediterrâneo, na região de Gerar, onde ele conheceu Abimeleque, fez besteira com Abimeleque, mentiu para ele, mas ainda naquela região, Sara concebe aquilo que Deus tinha prometido que aconteceria 1 ano antes. Lembra, meus irmãos, assim que ele sai da terra de Harã, Deus já promete. Se os irmãos lembram bem, a gente já está aqui 9 capítulos falando da história, 10 capítulos falando da história de Abraão. Se os irmãos lembram bem, Abraão recebe uma promessa do Senhor logo que chega de Harã. E a promessa é que Deus o abençoaria e que dele faria uma grande nação
e que essa grande nação seria a bênção para as demais nações do mundo. Então, não dá para falar com certeza, mas provavelmente aí, uns 30 e alguns anos depois, é que Deus cumpre a promessa. Um ano antes desse evento, Deus tinha aparecido para destruir Sodoma e Gomorra. Então, da destruição de Sodoma e Gomorra até esse evento do nascimento de Isaac, passaram-se um ano que tudo isso aconteceu. Então, nesse meio tempo, ele peregrinou para Gerar, pecou contra Abimeleque, Deus apareceu para Abimeleque, ele ficou tranquilo na terra ali, e aí aconteceu esse evento do nascimento de Isaac. Uns 30 anos depois que Deus tinha dado a primeira vez a promessa de que dele sairia uma grande nação. Lembrando que o outro filho de Abraão, Ismael, já tinha aqui 14 anos. E que Abraão já tinha 100 anos de vida. Sara é 10 anos mais jovem, 90 anos de idade. As pessoas não viviam mais até os 900 anos, como a gente vê no começo da Bíblia. Então os pais têm filhos aos 400, os pais têm filhos aos 500, igual Noé. A gente vê uma população que morre mais cedo, então as coisas acontecem mais cedo na vida deles, desde Abraão, e já na velhice de Abraão, com 90, 100 anos de vida, Abraão então vê a promessa se cumprindo, e Sara não só tem um filho, mas isso que é o mais interessante, Sara não só é a barriga de aluguel ali, não, Sara tem um filho, e Sara faz tudo que uma mãe faz. Mesmo já tendo passado da menopausa, mesmo com 90 anos, a Bíblia diz aí no versículo 7, coloca aí, Gabriel, por favor. Está aí, ó. Ela amamentava a criança. Ela dava leite para o filho dela. Então ela cumpriu tudo. E Deus foi muito bondoso com Sara. A promessa então de Deus não é uma promessa que só vem pela metade. Pelo contrário, eles vivenciaram tudo do que um filho pode proporcionar. Tanto a mãe quanto o pai. E por isso que Isaac chama-se Isaac por conta desse nome aqui, ó. Porque Deus me deu motivo de riso. Então Isaac significa isso, é motivo de alegria, motivo de riso. E a Bíblia diz que Deus cumpre que Abraão cumpre a determinação de Deus, inclusive circuncidando Isaac ao 8º dia. Mais uma vez, a gente já falou na aula de circuncidar, que Abraão declarou assim que, olha, o filho que me nasceu, o filho da aliança, é um filho da promessa, é alguém que é do meu povo, que está dentro daquela aliança que Deus estabeleceu comigo. Por isso que mesmo ao 8º dia, ele não conhecendo nada, ele não sabendo falar nada, ele não tendo condições de tomar decisão nenhuma, ele mal anda, não anda, né? Criança com 8 dias não anda, o meu ainda não anda com 8 meses. Mal, não faz nada, criança, só chora e reclama. Mesmo assim, Abraão insere ele dentro da aliança, circuncidando, cumprindo aquilo que Deus tinha determinado. Então isso traz lições para nós, algumas lições ainda que indiretas ou diretas. Uma delas é que nós vemos cumprimento de uma promessa de Deus. Isso é importante, porque a gente, no nosso imediatismo, a gente quer as coisas para ontem. Então, a gente quer que Deus faça as coisas para ontem. Quer que Deus realize os eventos que Ele prometeu para ontem. Mas Deus tem os tempos determinados. É isso que...
Isso é interessante porque a Bíblia deixa isso bem claro no verso 2. 2, Gabriel. Aí, ó. Sara concebeu e deu à luz. Olha o que a Bíblia diz: no tempo determinado. No tempo em que Deus falou que ele ia ter o filho. Se o senhor vier até aqui, ele fez. Os irmãos, só um parêntese aqui na aula, tá? A gente estava mexendo no som, aí o que aconteceu? A gente enfileirou todos os bancos da igreja mais ou menos aqui no meio. E aí criou-se um caminho, um túnel, certo? Aí esse cidadão que está aqui, ele vinha lá do tapete da entrada até aqui no meio, até aqui onde eu estou, passando pelo meio dos bancos. Então essa era a brincadeira dele, vinha de lá, vinha para cá, aí chorava, colocava ele lá, vinha para cá. E agora eu acho que ele está repetindo a brincadeira, que ele saiu lá de onde está o Rivaldo para vir até aqui, e daqui a pouco ele está no meu pé aqui. Então, se ele aparecer aqui, os irmãos perdoem essa criança que... Imagina quando correr essa criança, se nem correndo já está dando esse trabalho. Mas voltando para a aula aqui, então Deus no tempo dele executa a promessa que ele prometeu a Abraão. Isso a gente tem que ter em mente, porque a gente às vezes quer acelerar os planos de Deus. A gente às vezes quer acelerar aquilo que Deus falou que vai fazer. Meus irmãos, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Você não precisa ficar lembrando Deus, você não precisa ficar brigando para Deus fazer, Ele vai fazer. Então, a gente precisa entender que Deus, Ele prometeu coisas, e que essas promessas se cumprirão. Quando? No tempo determinado por Ele. Mas eu estou há 40 anos esperando. Se precisar esperar 50 anos, a gente vai esperar 50 anos. Se precisar esperar 80 anos, a gente vai ter que esperar os 80 anos. Porque nada vai fazer Deus mudar os tempos dele, porque é um tempo já determinado, antes da fundação do mundo, e que Deus falou que vai realizar e não deu uma das promessas. Por exemplo, Deus falou que Jesus vai voltar, não falou? Não vai adiantar você querer que Jesus não vai voltar mais cedo do que deve, nem mais tarde do que deve. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Você já parou para ver quantas coisas que aconteceram na sua vida que você falou assim: puxa vida, se eu tivesse um pouquinho mais de idade, eu tivesse feito tal coisa hoje, eu teria feito diferente? Ou, nossa, eu demorei tanto tempo para fazer tal coisa, eu tinha que ter feito mais cedo. Eu tenho a história do meu pai, que meu pai comprou um caminhão depois de estar quase aposentando. E sempre foi algo que a gente tinha conversado com ele. Ele falou: compra antes esse caminhão, porque não adianta estar chegando perto de aposentar e querer trabalhar igual um condenado. Mas ele comprou, está trabalhando igual um condenado, só que está mais velho do que estava quando tinha 30 e poucos anos. Perdeu tempo. E assim é a nossa vida, às vezes a gente perde tempo com tanta coisa, ou a gente faz tanta coisa de modo apressado. Não estou com paciência para esperar, vai e faz. Aí depois olha e fala: puxa, eu deveria ter esperado mais um pouquinho. Com Deus isso não existe. Deus não manda nada antes da hora e nem depois da hora. Deus manda o que Ele precisa mandar, e Deus cumpre suas promessas no tempo perfeito. Então nada vai adiantar a volta de Cristo, por exemplo. E nada vai atrasar a volta de Cristo, porque ela vai acontecer no tempo perfeito de Deus.
isso é só uma promessa, mas as outras promessas que Deus deu para a sua vida, Ele vai cumprir quando Ele falar que é o melhor momento para a sua vida. Então a gente precisa aprender a confiar em Deus, e a confiar nesses tempos de Deus, nesse tempo perfeito do Senhor Deus. Não dá para disputar com Ele, Giovanni. O pastorzinho aí vai ficar... Certo, irmãos? Alguma dúvida? Então, essa é uma das lições que esse texto nos traz. A outra lição é que, como os irmãos podem ver, não tem nada impossível para Deus. Biologicamente falando, era impossível Sara ter um filho. Mais impossível que Sara ter um filho, era impossível Sara amamentar um filho. E a Bíblia deixa claro que Sara tanto teve um filho aos 90 anos, como amamentou o filho dela aos 90 anos. Então, Deus faz esse milagre, e esse vem a ser então o filho prometido por Deus, ao filho em que Deus cumpre aquilo que prometeu a Abraão, de modo que não Ismael, mas Isaque é o filho da promessa. E eu quero que os irmãos percebam um padrão daqui para frente. A gente vai continuar falando dos patriarcas, mas que os irmãos percebam um padrão que vai acontecer com Isaque e Jacó, como não primogênito, mas o segundo filho herda as coisas. Porque o primogênito de Abraão é Ismael, mas o filho da promessa não é o primogênito, o filho da promessa é Isaque. E depois a mesma coisa vai acontecer com os filhos de Isaque. Esaú vem primeiro, mas o filho da promessa não é Esaú. O filho da promessa é Jacó e depois Israel. O mesmo aconteceu com Adão. Caim era o mais velho, Abel o mais novo. O filho da promessa não era Caim. O filho que Deus ia perpetuar e que ia continuar invocando o nome do Senhor era Abel, até que ele morre. Caim mata, então Sete vem para substituir Abel e ser esse quem invoca o nome do Senhor. Perceba esse padrão. Quando chegar na hora a gente vai trabalhar, mas eu quero que você já vai tentando entender por que isso acontece. Vai pensando, uma lição para ir para umas semanas, você ir pensando, por que não primogênito, mas o segundo filho é que herda essas promessas espirituais? E depois a gente volta, quando chegar no momento oportuno, a gente volta para trabalhar essa ideia melhor. Essa primeira parte é o nascimento de Isaque. A segunda parte fala da expulsão de Agar, e talvez um dos momentos mais impactantes, se eu posso dizer assim, do livro de Gênesis, que é quando um pai manda embora um filho de casa, e a gente às vezes lê isso e acha que Deus é ruim e manda embora o filho, mas isso tudo tem um propósito que eu quero ler com os irmãos agora. Então, vamos ler. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente.
Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pôs-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Isaac então cresceu um pouquinho, saiu deixou de ser criança, de ser bebê necessariamente. Abraão fez um banquete. Eu esqueci agora com quantos anos é esse desmame aí que é feito, mas tem uma festa grande, 2 anos. O Deus falou aqui para nós que é 2 anos. Então, com 2 anos, teve esse grande banquete. Só que, lembra, Ismael já é alguém mais velho. E não existia adolescência naquela época. Ou você era criança ou você era adulto. E Ismael já era um adulto, se a gente pode dizer assim, para o padrão da época. Apesar de ter 14 anos somente, Ismael já era um adulto, não era mais criança, então era um adulto. Não existia esse meio do caminho que a gente criou hoje na nossa sociedade, que a gente chama de adolescente. Então ele era um adulto. E por ser o filho mais velho e maior do que Isaac, ele caçoava de Isaac, então ele ridicularizava Isaac, ele maltratava, humilhava Isaac, fazia um bullying com Isaac. Sara não gostou, Sara tomou as dores do filho, então ela diz para Abraão rejeitar tanto a escrava, que é Agar, quanto o filho dele, que é Ismael. E se os irmãos lerem bem, essa decisão não foi fácil para Abraão. Não é que Abraão escutou Sara, a gente às vezes lê o texto e não se pega muito aos detalhes do texto, mas você tem que tentar imaginar a cena quando você lê a coisa. Você vê o filho que você sabe que é da promessa, sendo caçoado por outro filho, que continua o seu filho. A Bíblia em nenhum momento diz que Abraão não amava Ismael. Só que a mulher vem, mandar embora os dois. Então a Bíblia deixa claro que isso pareceu muito penoso para Abraão por conta do menino. Não foi fácil para Abraão. Não foi uma dessas decisões fáceis que você toma na vida e fala assim: vai lá, faz. Não. Abraão não queria mandar o menino embora. Abraão não queria mandar Ismael embora da casa dele. Só que Deus aparece para Abraão e direciona Abraão e convence Abraão do que ele deveria fazer. Então Abraão vai lá e escuta a Deus e manda embora tanto a serva quanto Ismael. Mas é interessante os motivos que Deus dá para que Abraão possa fazer isso em paz. A primeira é que é de Isaac que vem a promessa. Então ele diz: olha, entre os dois, escolhe o filho da promessa. Entre os dois, o mais importante é Isaac, porque foi com ele que eu estabeleci a minha promessa. Foi com ele que ele vai ser o seu herdeiro, que vai trazer as promessas de Deus.
e vai cumprir aquilo tudo que eu falei para você lá em Gênesis 12, antigamente. Ele vai ser o descendente espiritual. Mas mais do que isso, Deus também promete para Abraão que Ismael também seria uma grande nação. Que por conta de Abraão, Ismael também seria abençoado. E a gente às vezes não tem ideia que isso perdura até os dias de hoje. Então todos esses povos que nós conhecemos, que são descendentes de Ismael, a gente conhece como muçulmanos, mas são árabes, outras religiões ali se juntaram, outros povos se juntaram, mas esses muçulmanos, assim, a região em que eles vivem, eles também têm o pai Abraão como pai deles, e tem que ter mesmo, porque Abraão é pai deles. Porque Ismael é filho de Abraão e filho de pai, melhor dizendo, dessas pessoas todas. Então, a gente às vezes olha para essa camada da população, para esse percentual grande da população mundial, e a gente quer que Deus mate porque eles matam cristãos, a gente não entende porque Deus deixa eles fecundarem tanto, a gente não entende porque Deus faz com que eles cresçam de tal modo. Só que tudo isso cumpre a profecia de Deus para Abraão. Deus nunca falha com suas profecias. Deus nunca falha com suas promessas. E ele prometeu para Abraão: olha, de Ismael também farei uma grande nação. Então, quando a gente olha para esse povo que supera as barreiras, claro que eles têm inimizades internas, é claro que eles têm grupos extremistas, radicais e que fazem mal para a população, para a sociedade de modo geral, mas toda essa população do mundo, e olha, tem muita gente lá, viu? Tem mais de 1 bilhão de pessoas ali. Todas essas pessoas são descendentes, de algum modo, dessa promessa que Deus faz a Abraão. Então, a gente não pode pedir que Deus, por exemplo, pare com eles. Olha assim, ó Deus, mata todo mundo, por favor. Ou diminui a taxa de natalidade, por favor. Ou faz deles uma nação pequena para que eles sejam irrelevantes. Porque senão Deus vai estar falhando com a promessa que ele fez. Porque Deus falou para Abraão: olha, pode mandar em paz, porque eu vou fazer dele uma grande nação também. Então, Deus, ele quando promete algo, ele não se arrepende. E as promessas de Deus duram enquanto existe o mundo. Então, apesar de tanta violência que eles cometem, apesar de tanta coisa errada contra cristãos que eles cometem, a gente pode ter certeza de uma coisa: eles vão continuar grandes até a volta de Cristo. E eles precisam também serem alcançados para a descendência certa, que é a de Abraão e Isaac, a descendência da fé, que é a família de Deus, como Gálatas diz. Então não adianta orar, ver os relatos que a gente traz de vez em quando aqui lá do mundo muçulmano, o povo destruindo a igreja, o povo fazendo... Eles são nosso inimigo, são. Eles são inimigos do povo de Deus e inimigos de Deus, são. Só que eles são abençoados por conta de uma promessa que Deus faz, não a eles, mas ao pai deles, carnal, que é Abraão. Então Deus cumpre as promessas dele, e Deus está cumprindo as promessas dele. Então Abraão despede a mãe e o filho, dá um pãozinho,
dá uma cesta, provavelmente, um negócio com água, um odre com água. E eles saem, então, expulsos da casa de Abraão, saem andando pelo deserto. E aí, uma das partes mais tocantes de toda a Bíblia é que a água acaba, o pão acaba, o deserto é só areia. Aquela mãe, então, coloca o filho em qualquer lugar, sentado debaixo de um carvalho. E é interessante porque eu não sei quantos irmãos já viram aqueles programas da Discovery Channel. Eu, às vezes, não tenho nada para fazer, eu estou cuidando do Lucas, então eu ponho lá na Discovery Channel e fico vendo. Tem um programa que chama, não sei nem o nome do programa, eu sei o nome do cidadão que faz a coisa, é o Bear Grylls. Então ele vai nos locais inóspitos do mundo e mostra como sobreviver. É claro que por trás tem toda uma equipe, não vai faltar água nunca, não vai morrer lá não. Mas ele mostra, e eu lembro que uma das coisas que ele falou é que onde tem árvores, você procura árvores no deserto, em algum lugar você vai achar água perto, porque senão não ia ter árvore lá. Então, isso indica provavelmente que Agar estava buscando água e não achando água, ela coloca o filho debaixo de um carvalho e fala assim, desisto, procurei, não achei, não tem mais o que achar, não tenho forças para achar talvez, meu filho vai morrer, eu não quero ver a cena. Então ele pega um tiro de arco, que é uma distância longa, não dá para mensurar completamente, mas dá aí mais de 100 metros, e ele anda, fala assim, eu não verei meu filho morrer. E nisso ela chora, sabendo da realidade que aguarda o filho dela, que é uma morte horrível, que é desidratação, vai desidratar, vai perder a consciência e nunca mais acordar. Talvez acorde, fica nesse sofrimento todo, e depois seria ela. Então ela larga o filho lá para morrer, ela não quer ver a morte do filho. E nesse momento Deus aparece. Quando ela chorava já, Deus aparece e diz que ouvindo a voz do menino, isso é interessante, porque não foi o choro dela, mas foi ouvindo que o menino tinha necessidades, e talvez lembrando da promessa que tinha feito para Abraão, Deus então vai lá e resgata o menino. Olha como que Abraão continua sendo a fonte de bênçãos. Não é por conta do choro de Agar que Deus vai resgatar o menino. Não é porque o menino está sofrendo, é porque Deus prometeu para Abraão que ia cuidar. E nesse momento ele aparece para cuidar. Então ele diz, olha, não temas, eu ouvi a voz, Deus escutou a voz do menino, um anjo aparece, não temas, eu escutei a voz do menino, Deus escutou, levanta o rapaz lá, eu vou fazer dele uma grande nação. Ele reafirma o que tinha prometido a Abraão. Então Deus abre os olhos, aqui é um milagre, né? Deus abre os olhos, não é miragem, ela vê lá um poço d'água, então ela enche de água e dá de beber ao rapaz. E a Bíblia diz que Deus estava com o rapaz. Como a gente pode entender isso? Se Deus acaba de falar, olha, eu não estou com ele, porque o filho da promessa é Isaac, e agora a Bíblia diz, eu estou com ele, como que eu posso entender isso? Deus, nos versículos antes, fala assim, manda embora, que eu tenho parte com Isaac. E no versículo 20 ele diz, e Deus estava com o rapaz. Como que eu entendo isso? Por conta da aliança com Abraão. Então você vê, voltando, Ismael era do povo de Deus? Não. Ismael era o filho da promessa? Não. Mas Ismael é abençoado por conta da aliança do pai. Ismael ainda é abençoado porque
o pai o colocou dentro da aliança. Deus fez uma aliança com o pai dele. Isso diz muito também sobre por que batizamos crianças. Mas e se meu filho, quando tiver idade, apostatar da fé? Ele apostatou da fé, mas Deus ainda vai abençoá-lo, porque ele ainda, de algum modo, está dentro da aliança. Por isso que, vamos supor, você batiza o seu filho, e ele não crê na idade certa, fica um tempo desviado da igreja, mas aos 55 anos ele decide voltar e fala, olha, eu me arrependo, ele não vai ser batizado de novo, porque ele já é batizado. A aliança feita com o pai ainda vale para ele, ainda está dentro. Deus não cancelou a promessa e falou, olha, só vai voltar a valer no dia que você for. Por isso que tem ou pelo menos não deveria, né? Eu sei que tem igreja aí que faz, mas não deveria batizar de novo, não. Porque Deus nunca colocou prazo de validade. E está falando aqui, olha, mesmo Ismael não sendo da minha família aqui de Deus, não sendo descendente prometido, não mas por conta de Abraão, por conta dessa promessa que Deus fez a Abraão, por conta dessa aliança que eles entraram, Deus abençoa mesmo assim a vida de Ismael. Então, se meu filho crê, glória a Deus. E se meu filho não crê, glória a Deus, ele vai ser abençoado do mesmo jeito. Então, Deus abençoou o rapaz, ele morou no deserto de Parã, casou com uma mulher do Egito e teve filhos e filhos e filhos e filhos e filhos, e tem filho aí até dizer chega. Certo, irmãos? Então, essa é a expulsão de Agar, como Deus cuidou de Ismael, mesmo Ismael, obrigado, Rivaldo, mesmo Ismael não sendo do povo de Deus, e como isso mostra também como Deus habita e cuida das pessoas, não necessariamente porque elas são do povo dela, mas a graça comum de Deus mostra que Deus cuida das pessoas. Claro que, no fim, é para abençoar o povo dele. Mas se para abençoar o povo dele, ele precisa trazer fartura para outra pessoa, ele faz. Por que tanto ímpio é rico? Não é Deus o Deus da prata e do ouro? Quem manda a riqueza para eles? É Deus. Por que na horta de ímpio cresce fruto do mesmo jeito que cresce na horta de crente? Por quê? Porque Deus abençoa, Deus cuida, ainda que não por causa necessariamente da pessoa, ainda que não necessariamente por conta do que a pessoa é, do que a pessoa faz, da pessoa em si, mas seja por nossa causa, Deus ainda assim abençoa o mundo em que vivemos. Então isso nós chamamos de graça comum, de um elemento da graça comum. Se semana passada nós falamos de graça comum como Deus refreando o mal, e Deus parando o mal, a graça comum é Deus também abençoando as pessoas. Então, em certo sentido, Deus derrama a sua graça sobre o mundo, parando o mal do mundo e também abençoando as pessoas desse mundo, mesmo que elas não mereçam essas bênçãos, por graça e por amor último ao seu povo. Então, isso faz parte da graça comum do Senhor. Tudo bem até aqui? Essa angústia de Abraão também vai só pelo fato de ter que estar expulsando o filho dele, porque isso era ilegal também. É uma lei da época que era ilegal você expulsar o filho mais fraco. A não ser que houvesse alguma coisa assim justificada. Alguma coisa errada, né? Sim, de fato. Todo mundo escutou o que Edmilson falou? Não? Não? Edmilson falou que além da angústia do fato de ter mandado o filho embora, era também algo ilegal. Mas tudo é ilegal,
Como assim? Porque Sara teve que despachar a questão dela. E o filho jogou no barro, o filho da floresta. Isso É. também foi uma familiaridade? Ah, não igual mandar o filho embora. Talvez nem seja, porque ele é o primogênito tinha muito direito. Mas não, ele tinha noção da gravidade, mas era um bullying mais pesado. Talvez é coisa de também tem esse problema. Tem esse problema, é sempre assim, mas e Abraão tinha juízo pelo jeito. Mas a questão maior é, você já viu série? Retrata um pouco como era, em que um filho bastardo, depois o rei tem um filho bastardo só e depois ele vem a ter um herdeiro legítimo. Geralmente é o contrário, o legítimo começa a pisar no bastardo. Só que talvez aqui o bastardo, ainda por ser mais velho, estava querendo mostrar quem ia mandar no território ali. E talvez isso motivava, por isso que Sara está pedindo, olha, expulsa porque não vai dar para os dois habitarem aqui. Gente, Abraão era rico, dá para botar um na ponta e outro na outra, mas a Sara provavelmente está vendo que não daria para os dois habitarem ali, que o que era uma brincadeira, talvez quando Abraão morresse, fosse caso de findou-se a vida de um ou do outro. A tentativa de matar Isaac, então, e Deus está dizendo, preserve Isaac. Pode mandar embora, preserve Isaac, porque é ele que vai continuar a sua herança. Mas é interessante falar dessa ilegalidade, porque é difícil saber qual códice mandava aqui, qual códice de lei mandava aqui. Porque o códice bíblico só chega 400, 500, 600 anos depois desse evento. 1400 que vem. Não que fosse certo, tá, meus irmãos? O que eu quero dizer é o seguinte: moralmente falando, era errado já. Moralmente falando, era ilegal em qualquer civilização. Mas não dá para saber se tinha uma lei específica quanto a isso. Por exemplo, o Códice de Hammurabi já existia nessa época, só que valia lá para a Babilônia. Não é que era uma lei universal, era como se fosse a constituição de um país, sabe? Então não dá para saber qual era a constituição aqui, mas, de fato, moralmente falando, para todas as civilizações, era ilegal fazer isso. Tanto é que dá para saber que provavelmente era ilegal, porque se você pegar os códices, eles são muito parecidos uns com os outros. Então, mostrando que tem uma lei que Deus imprime no coração do homem, que ele sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é bom para a sociedade. Certo? Então, a terceira parte e última parte é a aliança que Deus faz, a aliança de Abraão com Abimeleque. Então, depois dele ter mentido para Abimeleque ter perdoado, já ter passado 2 anos. Então, olha só, Abraão já está em Gerar no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos Abraão está em Gerar aqui. A gente não sabe quanto tempo passou, mas 3 anos no mínimo Abraão está nesse reino, nessa cidade-reino. E diz assim do verso 22 a 34. Por esse tempo Abimeleque ficou, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado aquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão, juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou
Abimeleque a Abrão: que significa as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abrão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abrão tamargueiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. E foi Abrão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Nessa terceira parte, depois desse tempo todo, Abimeleque e o comandante de Abimeleque, Ficol, perceberam que Abrão era diferente, que tudo que Abrão fazia dava certo, que Deus abençoava Abrão. Então eles vão até Abrão e falam: olha, vamos entrar numa aliança aqui, porque tudo que você faz, Deus é contigo. Tudo que você bota a mão prospera, tudo que você faz, Deus tem abençoado. Então ele pede: olha, jura para mim que você nunca mais vai mentir para mim, que você vai tratar bem meu neto, porque provavelmente ele percebeu quão grande Abraão era, então ele já estava garantindo para as gerações futuras, que você nunca vai mentir para o meu filho, que você nunca vai mentir para o meu neto, como você fez comigo, que você vai ter a mesma bondade que eu tive com você. E Abraão respondeu: eu juro. Isso é importante porque anos depois Isaac vai aparecer nesse mesmo lugar, com provavelmente o filho desse Abimeleque, com o novo Abimeleque, e eles vão lembrar desse juramento todo aqui. Então Abraão jura ser bondoso com eles, e Abraão então diz: olha, mas os teus servos estão roubando um poço que eu cavei. E então eles começam a ter uma conversa ali. Abimeleque fala que não conhecia, Abraão fala que está sendo roubado, Abimeleque fala que não está sabendo de nada. Então eles tomam e fazem uma aliança, e se os irmãos lembram bem, é a mesma aliança que Deus faz com Abraão. Toma as ovelhas, toma os bois, e provavelmente cortaram ali a coisa, mostrou que quem fizer está ferrado, vai morrer, vai acontecer o que aconteceu com aqueles bois. E além disso, Abraão deu 7 cordeiros para Abimeleque, falando: olha, 7 cordeiros, 7 cordeiras do rebanho, para Abimeleque, falando: além desse pacto, eu estou dando aqui 7 para te garantir que roubaram o meu poço. Então provavelmente as 7 cordeiras valiam mais do que um poço cavado. Então Abraão está falando: olha, eu estou dando aqui para você 7 cordeiras, para garantir que vocês tomaram o meu poço, e de que fui eu que cavei aquele poço. Então eles entraram em aliança, e a Bíblia diz que eles voltam para a terra dos filisteus. Lembrando, era Gerar. Os filisteus só tomam aquela região na época de Moisés, mais ou menos. Só que Moisés está deixando claro que até onde os filisteus tinham tomado, até aquilo ali tinha sido de Abraão. E lembra, Deus falou com Abraão: toda a terra por onde você peregrinar nesse pedaço aí é sua e da sua descendência. Em outras palavras, Deus está falando: Abraão morou muito tempo com os filisteus. Moisés está falando: essa terra também é nossa. A terra, quando vocês entrarem, lembra, ele está falando com o povo do deserto. Moisés escreve para a galera que vai entrar na terra prometida. Moisés não escreve só para um livrinho de história. Moisés está mostrando qual é a identidade deles. Por isso que ele está contando toda a história de Abraão, mostrando quem é Abraão, mostrando que aquelas nações inimigas eram rejeitadas por Deus, eram descendentes de Ismael, e que não eram filhos da promessa como eles eram, porque eles eram filhos de Isaac. E Deus está deixando claro para eles: toda aquela terra que a gente vai entrar é nossa, por promessa de Deus.
Ah, mas os filisteus moram lá. É nossa. Tudo lá é nosso. Então Moisés deixa bem claro que Abraão morou lá muito tempo, mais do que esses 3 anos, sabe-se lá quantos anos, até que provavelmente muitos e muitos anos mesmo, porque o evento que a gente vai ver semana que vem, que é Deus mandando Abraão matar o filho, acontece naquela região. Então, naquela região, Abraão fixa a residência, naquela região, Abraão adora o Senhor, naquela região, Abraão deixa claro que aquela terra é dele e que os filhos dele têm direito àquela herança prometida. Certo, irmãos? Então, finda-se o capítulo 21. Semana que vem a gente trabalha aí o capítulo 22, certo? Eu acho que só o 22, talvez o 23 também dê. Aí eu vou ver com calma, porque o 23 é só a morte de Sara. Mas aí eu vou ver com calma, certinho, capítulo 22, capítulo 23, ou só o 22, semana que vem.